Agora eu vi um comportamento que quase toda mulher chama de cansaço, rotina ou fase difícil, quando na verdade pode ser o primeiro aviso de que alguma coisa dentro dele já saiu do lugar. Você, mulher, precisa entender isso antes que seja tarde. Porque um homem quase nunca começa a atrair no corpo. Ele começa a atrair na mente, na atenção, na forma como te toca, na forma como deixa de te enxergar, na forma como se desconecta de você e depois age como se nada estivesse acontecendo. E é justamente aí que mora o perigo. Porque quando a maioria das mulheres percebe o problema, o vínculo já foi ferido há muito tempo. Talvez você já tenha vivido isso. Ele ainda está ali, ainda fala com você, ainda dorme ao seu lado, ainda responde suas mensagens. Às vezes até diz que te ama. Mas tem alguma coisa estranha. O olhar mudou. O toque mudou. A presença mudou. É como se o corpo dele estivesse perto, mas a alma já não estivesse no mesmo lugar. E o pior é que quando você tenta falar sobre isso, ele diz que você está exagerando, que é coisa da sua cabeça, que ele só está cansado, ocupado ou estressado. E você, mulher, começa a duvidar da própria percepção. Começa a se perguntar se está ficando carente demais, ciumenta demais, sensível demais. Não. Na maioria das vezes, você apenas percebeu primeiro o que ele ainda está tentando esconder até de si mesmo. Eu estudo comportamento humano há anos, e se existe uma coisa que aprendi observando relações que adoecem, é que a infidelidade quase nunca nasce de repente. Ela vai sendo preparada por pequenas rupturas invisíveis, pequenas concessões internas, pequenos afastamentos emocionais, pequenas justificativas morais, e existe um lugar onde isso aparece cedo demais, mas quase ninguém sabe ler: a intimidade do casal. Não estou falando apenas de desejo. Estou falando de presença, conexão, entrega, atenção e coerência emocional. Porque a cama, para um homem, muitas vezes revela o que a boca dele ainda não confessou. Preste atenção nisso. Quando um homem está inteiro com você, a intimidade dele conversa com o caráter dele. O toque acompanha o olhar. A presença acompanha a palavra. A forma como ele se aproxima acompanha a forma como ele te respeita fora daquele momento. Existe coerência, mas quando ele começa a se fragmentar por dentro, essa coerência quebra. E é exatamente aí que muitas mulheres se confundem, porque elas foram ensinadas a procurar prova no celular, no horário, na roupa, no perfume, na mensagem apagada, quando na verdade os sinais mais sérios começaram muito antes, numa dimensão mais sutil. Começaram quando ele deixou de estar inteiro. Agora vamos falar sobre a primeira verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Um homem pode continuar perto de você e, ao mesmo tempo, já estar emocionalmente se afastando. Ele pode manter a rotina, manter a aparência de compromisso, manter até certos gestos automáticos, mas por dentro já estar alimentando uma distância que mais cedo ou mais tarde vai procurar saída. Algumas vezes essa saída ela vira flerte, outras vezes vira amizade ambígua, outras vezes vira frieza crônica e em muitos casos vira traição. Não porque tudo começou do nada, mas porque ele foi se dividindo em partes e você estava se relacionando apenas com a parte que ainda sabia representar. É por isso que tantas mulheres dizem a mesma frase depois de serem traídas. Eu senti que tinha alguma coisa errada, mas não conseguia explicar. Você não conseguiu explicar porque estava tentando usar lógica para interpretar um movimento que começou no inconsciente dele. E o inconsciente não manda bilhete. Ele manda sinais. Manda ausência. Manda ambiguidade. Manda incoerência. Manda ruído. O problema é que quase ninguém ensina você, mulher, a ler esses ruídos com precisão. Ou ensinam você a desconfiar de tudo, ou ensinam você a aceitar tudo. E os dois extremos te colocam em risco. Agora eu quero te mostrar uma mudança de visão que pode transformar a forma como você escolhe, observa e interpreta um homem. A pergunta certa não é apenas:
ele está me traindo? A pergunta certa é: ele está inteiro comigo ou está se partindo por dentro? Porque um homem que começa a se partir internamente vira terreno fértil para a deslealdade, mesmo antes de qualquer ato. E como essa divisão aparece? Ela aparece quando o desejo se separa do vínculo, quando a admiração se separa do compromisso, quando a presença se separa da responsabilidade, quando a busca por novidade começa a falar, mais alto do que a disposição de aprofundar o que já existe. Agora vamos falar sobre a estrutura interna que costuma anteceder esse afastamento. Dentro de muitos homens existe um conflito silencioso entre três forças. A primeira é a imagem que ele quer sustentar de si mesmo. O homem correto, estável, confiável, protetor. A segunda é a parte impulsiva, carente de validação, faminta por novidade, que quer sentir poder, excitação e reconhecimento. A terceira é a necessidade profunda de ser visto, admirado e desejado sem precisar se confrontar com as próprias fragilidades. Quando essas três partes não conversam, ele começa a viver em contradição. Ele promete estabilidade, mas flerta com o risco. Ele quer ser admirado, mas foge da profundidade. Ele quer amor, mas evita responsabilidade emocional. E essa desorganização começa a escapar justamente nos detalhes mais íntimos. É aí que você, mulher, precisa parar de interpretar apenas o gesto e começar a interpretar o padrão. Porque um gesto isolado pode ser só cansaço. Uma semana ruim pode ser só estresse. Uma fase de baixa libido pode ser apenas sobrecarga, saúde, preocupação, 1000 coisas. O problema não é um episódio. O problema é a repetição de sinais que apontam na mesma direção. O problema é quando a intimidade deixa de ser encontro e vira protocolo. O problema é quando o toque deixa de comunicar vínculo e passa a comunicar distância. O problema é quando ele quer acesso ao seu corpo, mas não quer acesso real à sua alma. O problema é quando ele se aproxima fisicamente, mas emocionalmente parece em outro lugar. Agora vamos falar sobre os 3 erros de leitura que fazem muitas mulheres perderem tempo demais em relações que já estão emitindo alertas. O primeiro erro é personalizar tudo. Quando a intimidade muda, você, mulher, costuma perguntar: o que há de errado comigo? Talvez eu esteja menos bonita. Talvez eu tenha engordado. Talvez eu não esteja interessante. Talvez eu tenha falhado. Esse é um erro cruel, porque te faz carregar uma culpa que nem sempre é sua. Em muitos casos, a mudança dele não começou por falta sua. Começou por conflito interno dele, por fuga, por imaturidade emocional, por necessidade de validação, por fragmentação moral. Quando você transforma todo o comportamento dele em julgamento sobre você, perde a clareza para enxergar o que realmente está acontecendo. O segundo erro é confundir intensidade com conexão. Tem homem que, quando começa a se afastar de verdade, tenta compensar com momentos pontuais de muita intensidade. Fica mais carinhoso por um dia, mais presente por algumas horas, mais interessado em um fim de semana, e você interpreta aquilo como prova de que está tudo bem. Mas conexão verdadeira não é pico, é consistência. Não é um momento forte perdido no meio do caos. É coerência repetida. Uma mulher inteligente não se deixa hipnotizar por 2 dias bons quando o padrão geral já está adoecido. Ela observa a linha do tempo, não apenas o momento que a emociona. O terceiro erro é tentar salvar o relacionamento sozinha. Você percebe a distância, sente a frieza, nota a incoerência e decide fazer mais. Fala melhor, cobra menos, se arruma mais, se adapta mais, tolera mais, compreende mais, espera mais. E sem perceber, vai entregando seu equilíbrio para segurar uma relação que já depende de 2 consciências, não de um sacrifício unilateral. Escute isso com atenção. Nenhuma mulher consegue amar um homem até a honestidade.
Nenhuma mulher consegue ser madura o suficiente pelos dois. Nenhuma mulher consegue impedir a queda de um homem que decidiu se anestesiar moralmente. Agora vamos falar sobre os sinais que mais importam. E eu quero que você ouça com a mente limpa, sem paranoia e sem ingenuidade. O primeiro sinal é a presença vazia na intimidade. Ele ainda está com você, mas parece ausente. O olhar não sustenta. A atenção não permanece. Existe uma pressa estranha ou uma desconexão difícil de explicar. Você sente que ele quer terminar logo o momento ou cumprir um papel, como se estivesse ali sem realmente estar. Isso não significa automaticamente traição consumada, mas significa que alguma parte importante da conexão já está falhando, e quando isso vira padrão, acende um alerta real. O segundo sinal é a alternância entre frieza e intensidade repentina. Em vez de estabilidade, você começa a viver montanha-russa. Dias de indiferença, depois uma aproximação quase teatral. Dias de distância, depois um esforço exagerado para parecer presente. Isso acontece porque homens divididos costumam oscilar entre culpa e impulso. Quando se afastam, sentem culpa. Quando sentem culpa, tentam compensar. Quando compensam, por algumas horas parecem os homens do começo. Mas depois voltam ao padrão de ausência. Se você viver tempo demais nessa alternância, vai começar a confundir migalha emocional com esperança. O terceiro sinal é quando ele para de ser curioso sobre você. Isso parece pequeno, mas é enorme. Um homem envolvido de verdade continua interessado no seu mundo. Quer saber como você está, o que está pensando, o que está sentindo, o que te preocupa, o que te anima, o que você sonhou, o que você quer construir. Quando esse interesse morre, a relação entra em estado de risco. Porque antes de um homem buscar novidade fora, muitas vezes ele já deixou de aprofundar a mulher que tem dentro de casa. E quando a curiosidade morre, a intimidade vai perdendo alma. O quarto sinal é a erotização sem ternura ou a ternura sem verdade. Você, mulher, precisa perceber isso. Existem homens que mantêm o desejo físico, mas se desconectam completamente do afeto. Outros mantêm delicadeza superficial, mas evitam intimidade real. Nos dois casos, existe uma ruptura. No primeiro, ele pode estar reduzindo a relação à descarga, costume ou confirmação do próprio ego. No segundo, pode estar sustentando uma imagem de bom parceiro enquanto o vínculo profundo já está comprometido. Intimidade saudável mistura desejo, respeito, presença e afeto. Quando uma dessas partes some por muito tempo, algo relevante precisa ser observado. O quinto sinal é quando ele começa a defender zonas cinzentas demais. De repente, ele relativiza lealdade. Fala como se certas aproximações fossem normais, demais. Justifica amizades ambíguas, minimiza flertes, ri de situações que antes condenava. Passa a tratar fidelidade como conceito flexível, dependendo do contexto. Isso é mais sério do que parece, porque todo comportamento grave costuma ser preparado por um rebaixamento moral anterior. Antes de atravessar uma linha, a pessoa primeiro redesenha essa linha dentro da própria cabeça. E muitos homens fazem isso aos poucos, até parecer que nada demais está acontecendo. O sexto sinal é quando o corpo dele está perto, mas a energia dele está em outro lugar. Você sente isso nas conversas, nos silêncios, na dispersão, na irritação sem causa clara, no modo automático como ele responde, no jeito como parece sempre meio ausente, meio distante, meio dividido. Você sente que está com alguém que não chega inteiro. E isso, mulher, é um dos sinais mais ignorados de todos, porque não deixa prova concreta, mas corrói tudo. Uma relação não morre só quando entra uma terceira pessoa. Às vezes ela começa a morrer quando uma das duas pessoas deixa de comparecer por inteiro. Agora vamos falar sobre um ponto delicado, mas necessário. Nem toda distância significa
traição. E é justamente por isso que você precisa aprender a diferenciar crise de caráter, fase de fuga, cansaço de deslealdade e informação. Um homem cansado se afasta, mas conversa. Um homem sobrecarregado oscila, mas tenta reparar. Um homem em crise pode falhar, mas não brinca com a sua percepção. Já um homem que está se desorganizando moralmente começa a fazer você duvidar do que sente. Ele distorce, minimiza, confunde, promete sem sustentar, pede paciência sem mudança concreta. Ele quer o benefício do vínculo sem o peso da integridade. É por isso que a sua leitura precisa sair do superficial e entrar no padrão. Você, mulher, não precisa virar investigadora obcecada, mas também não pode continuar se anestesiando para não enxergar. O caminho maduro está no meio. É observar sem delírio e sem auto-engano. É perceber se existe verdade, coerência, disponibilidade para conversa difícil, abertura para reparo, esforço real de reconexão. Porque homem comprometido com a relação não teme conversa séria. Pode não gostar, pode ter dificuldade, pode até reagir mal no começo, mas no fundo, ele se move. Já o homem que quer manter duplicidade geralmente foge da clareza. Agora, vamos falar sobre como reconhecer um homem inteiro. E isso importa porque não basta detectar o erro. Você também precisa saber identificar saúde. Um homem inteiro não é um homem perfeito. É um homem coerente. Ele não atua santidade, mas assume limites. Não finge profundidade, ele sustenta profundidade. Ele não depende de confusão para se sentir vivo. Ele não precisa humilhar, esconder, manipular ou testar você para sentir poder. A presença dele acalma, não embaralha. A palavra dele combina com o comportamento. A intimidade com ele não deixa você se sentindo usada, invisível ou em dúvida sobre o lugar que ocupa. Um homem inteiro também suporta ser visto. Ele não foge de conversa desconfortável o tempo todo. Não transforma toda crítica em ataque. Não responde toda dor, sua com ironia, defesa ou desprezo. Ele consegue escutar, sem precisar destruir a realidade que você traz. E isso muda tudo, porque o grande problema de muitos relacionamentos não é apenas o erro. É a impossibilidade de nomear o erro sem que o outro desmonte a conversa inteira. Quando existe integridade, existe espaço para a verdade. E onde existe espaço para a verdade, existe chance real de crescimento. Agora vamos falar sobre o que você, mulher, pode fazer na prática quando percebe esses sinais. Primeiro, pare de correr atrás de prova absoluta para validar sua intuição. Nem sempre você vai ter confissão, mensagem, flagrante ou evidência concreta no início. Muitas vezes o que você tem é padrão, e padrão já é informação. Segundo, leve a conversa para o campo da coerência, não da acusação. Em vez de entrar apenas perguntando, você está me traindo? Observe e nomeie o que está acontecendo. Você está distante, menos presente, menos interessado, mais defensivo ou mais ambíguo. O que está acontecendo com você e com a nossa relação? Essa pergunta obriga a maturidade. E a resposta dele, mais do que a frase pronta, vai te mostrar muito. Terceiro, observe se existe responsabilidade. Homem maduro não joga tudo nas suas costas. Ele não usa seu incômodo para escapar da discussão. Ele não transforma a sua dor no problema principal, só para não encarar o comportamento dele. Quarto, pare de aceitar reconexão rasa. Não se contente com carinho momentâneo, com promessa vaga, com aproximação física usada como anestesia depois de uma conversa séria. Reconexão de verdade tem nome, tem clareza, tem decisão, tem mudança observável no tempo. O resto é gestão de crise para manter você no lugar. Quinto, proteja a sua autoestima da interpretação errada. O afastamento dele não define seu valor. A desorganização moral dele não é retrato da sua insuficiência. A incapacidade dele de sustentar presença não diminui sua beleza,
sua inteligência, sua feminilidade, sua força. Mulheres excelentes também são enganadas. Mulheres profundas também são confundidas. Mulheres amorosas também são feridas. Então não transforme a falha dele em sentença contra quem você é. Agora vamos ao fechamento e à chamada para a ação. Você, mulher, não precisa viver em estado de suspeita, mas também não pode mais viver em estado de distração. O que destrói muitas relações não é só a traição em si. É o tempo que a mulher passa negando os sinais, se culpando pelo erro dele e tentando salvar sozinha um vínculo que já está pedindo verdade. O que eu quero que você leve daqui hoje é simples, mas poderoso. Antes de um homem romper o compromisso por fora, muitas vezes ele já rompeu a coerência por dentro. E a intimidade revela isso cedo para quem sabe observar. Então, da próxima, vez que você sentir que algo mudou, não corra imediatamente para o desespero nem para a negação. Observe, nomeie. Compare discurso com padrão. Compare toque com presença. Compare promessa com postura. E, acima de tudo, confie no que a repetição mostra, não apenas no que a saudade quer acreditar. Porque uma mulher consciente não se guia só pela carência do momento, ela se guia pela verdade do conjunto. Se esse conteúdo abriu seus olhos, guarde uma frase dentro de você. Homem inteiro não confunde, não fragmenta e não exige que você apague a própria percepção para amá-lo. Relacionamento saudável não é um lugar onde você vive tentando traduzir ausências, justificar incoerências e mendigar clareza. Relacionamento saudável é um lugar onde presença, respeito e verdade andam juntos. E quando isso não acontece, você não precisa implorar para ser enxergada. Você precisa enxergar primeiro. A sua transformação começa quando você para de perguntar apenas: será que ele ainda me quer? E começa a perguntar: esse homem está realmente inteiro para viver o que promete? Essa pergunta muda tudo, porque tira você do papel de menina que espera ser escolhida e coloca você no lugar de mulher que também escolhe. Mulher que observa, mulher que discerne, mulher que não se vende por migalha de atenção, pico de intensidade ou promessa. Bonita. Mulher que entende que amor sem integridade vira confusão. E confusão prolongada quase sempre cobra um preço alto demais.